é um estúdio mais propalado, né? Com certeza é um escritório onde eu trabalho diariamente aqui em Dallas. Para quem não sabe, está chegando agora aí, ou quem não conhece o sistema do OrtoI, mas eu sou ortodontista, tenho uma clínica no Brasil, São José dos Campos, São Paulo, e tenho uma clínica remota aqui no Texas, Dallas. Então eu moro no Texas. E eu vou dar sequência a esses webinars. Eu vou dar sequência a esses webinars, a gente vai fazer uns testes até para vocês verem como funciona mais esse webinars com diferentes câmeras. Eu vou ter a produção que vai alternando as câmeras. Então, agora eu tenho essa câmera aqui, onde normalmente é onde eu falo como se estivesse numa sala de aula normal. Então, a gente tem essa mobilidade. E a coisa legal é que vocês mesmo, a hora que tiver o slide, se você dá um toque no meu rosto, na câmera pequena, ele inverte. Então, às vezes, mesmo um slide que às vezes só tem alguma coisa, e eu particularmente sempre gosto de olhar o professor falando, né? Os exemplos, que nem a gente está vendo aqui, vocês devem estar cada um aí num lugar, hoje é só português, então praticamente todo mundo é do Brasil, né? Mas eu fiz um webinar agora, foi fantástico, e em inglês, que tinha pessoa do mundo todo, sobre exatamente isso, sobre essa become a remote practice, como você pode transformar um consultório de ortodontia e controlar remotamente, né? Isso é bem legal, ainda mais caiu no tema agora, eu já faço isso quase 6 anos, né? A teleortodontia, eu uso a teleortodontia para realmente, não só para controlar remotamente o meu consultório, mas também para isso aqui, para a gente dar os treinamentos. E então, a gente vai ter hoje momentos de slides, então eu vou compartilhar a tela, vai ter momentos de software, como a gente fala de ortodontia digital. O foco dessa série toda vão ser vários episódios, esse é o segundo, tá? Algum de vocês provavelmente perdeu o primeiro, ou não vai ver o segundo, vai ver o terceiro, mas vai dar para acompanhar, porque são temas fechados. Eu sempre vou fazendo, daqui a pouco eu faço uma pequena introdução do que a gente falou, mas obviamente quem tiver mais para o fim, aí vai ficar difícil às vezes acompanhar a aula de biomecânica que a gente vai estar falando hoje, de planejamento. Então, se você está aqui hoje, né, aí no Brasil, aonde você estiver, vai ser show, porque essa é uma das aulas mais importantes. Essa é uma das aulas mais importantes. Eu faço as aulas de uma maneira bem casual, tá ok? Eu faço essas aulas de uma maneira bem casual, ao ponto de vocês se divertirem. Para mim, a ortodontia já deixou de um tempo de a gente trabalhar, não só eu, só por dinheiro, a gente trabalha realmente porque a gente quer fazer alguma coisa para os nossos pacientes. E essa parte de ensino, de educação digital, com certeza é show. Olha como vocês estão aí hoje, e eu tenho certeza que vocês, não só, né, esse webinar que a gente está tendo, mas infelizmente, com essa situação toda da pandemia, temos diversos colegas com material super legal. Então, mas a gente vai dar sequência. Como eu falei, esse era um projeto já que nasceu do ano passado. Eu sempre gostei do mundo online, não só para o meu consultório, como também para a educação. E já agradeço a Inset Produções, que está me ajudando nessa divulgação, nesse controle de matrícula, essas coisas. Eu sou ortodontista, é isso que eu faço, eu vou ensinar e deixo para quem sabe realmente cuidar dessa produção toda. Então, vão editar todos os vídeos, que nem eu estava falando, e depois vocês vão ter acesso a alguns outros episódios também, né? E aí vocês vão ter essa série toda. E o assunto, pessoal, não podia ser melhor, né? O assunto é alinhadores transparentes, né? Quem perdeu o tema do primeiro era amor ou ódio, né? Amor ou ódio. E você vai ver que eu mesmo sou um cara do amor e ódio, porque acho que são poucas as pessoas que gostam mais do alinhador do que eu. São poucas as pessoas que gostam de um alinhador mais do que eu. Agora, eu sou professor, eu sou ortodontista, eu trabalhei já com várias outras técnicas,
E algumas vezes eu sei dos limites de cada técnica, né? Então você vai ver eu nos primeiros 5 minutos, né, falando muito bem dos alinhadores, e de repente eu começo a criticar. E é esse amor, o ódio, né? Não só meu, como eu vejo de outras pessoas, né? Que eu mesmo trabalho com híbrido, vocês vão ver que eu misturo bem. Agora, tem outras pessoas que realmente criticam os alinhadores. Na verdade, eles criticam, às vezes, o sistema, sabe? Alguns sistemas aí, full service, que vocês vão ver que eu nem trabalho com full service. O que é o full service? Quem é novo aí na ortodontia? Esses sistemas tradicionais de alinhadores. Então, mais conhecido, Invisalign, ClearCorrect, todos estes que vocês conhecem, foi uma primeira geração de alinhadores. Essa é uma geração que eu usei, mas eu já não uso esses sistemas todos. Eu só usava Invisalign no começo, que era bem interessante o sistema, mas eu já estou em Invisalign Free há 3 anos, indo para o meu 4º ano. Então, a gente fala da técnica alinhadores, e é isso que a gente vai falar hoje, pessoal. Tá? É isso que a gente vai falar hoje para vocês. A primeira coisa que eu quero é que vocês esqueçam tudo que vocês já aprenderam sobre alinhadores, porque a maioria deles, do que vocês aprenderam, vem desse sistema que é um sistema, para mim, o convencional, o tradicional. Tá ok? É um sistema que foi o pioneiro, mas ele é mais fechado, ele é limitado, ele não é customizado 100%. Tá? Então, no primeiro episódio, a gente falou muito bem do design, o que era essencial para você fazer um tratamento de ortodontia. Eu passei até sobre isso. Eu tenho aqui para vocês olhar um resumo do que eu falei até da outra vez. Hoje a gente vai falar realmente do tooth movement. A gente vai falar muito bem do que é importante do controle, o que é essencial no tratamento dos alinhadores. Tá ok? Então, o tipo de movimento, a quantidade e a sequência. Tá ok? Então, isso é fundamental. Né? O planejamento goals, que é o A para o B. Né? Então, como que eu faço se eu quero movimentar o meu dente dessa posição para essa? De uma linha reta. A linha reta é sempre o menor caminho. Tá? Então, parar de mudar, de ficar, às vezes, usando vários dispositivos, ou mesmo dispositivo, se não está dando certo, tem que mudar. E você consegue isso com seus objetivos. E o design, né? O design é aquilo que eu estava falando. A gente consegue, então, muito bem trocar os designs. Você não troca de fios no seu tratamento ortodôntico? Você não tem diferentes calibres? Os seus brackets não têm diferentes formatos? Slots, autoligado, convencional, amarrias, design, ganchos. O aparelho, vocês vão ver hoje com alinhador, essa nova geração de alinhadores. Isso que eu estou falando, pessoal. Esquece tudo. Hoje a gente vai começar até mostrando também uma parte teórica e um caso clínico, uma teoria e um caso clínico, mostrando como o ortodontista tem controle hoje. E o que é a técnica dos alinhadores transparentes? Como eu já te disse, tá? Esses sistemas que a gente está acostumado foi bom, é tipo um delivery. Né? É tipo um sistema delivery. O que é? Delivery você não cozinha nada. Você vai lá, pede a comida e recebe em casa. Certo? Você não faz nada, recebe prontinho. Então, os alinhadores, durante esses últimos 20 anos, foi sistema delivery. Você não faz nada, você aprova alguma coisa ali, muda algumas coisas e recebe tudo pronto. Aí eu te pergunto, você come comida delivery todos os dias? Não faz sentido, até para a produtividade da sua casa, da sua economia, que nem a gente está vivendo nesse momento agora. Né? Então, se você sabe cozinhar um pouco, se você sabe cozinhar bem, tem gente que praticamente não precisa mais do delivery. E é isso que um breve resumo de como eu produzo meus próprios alinhadores. Tá ok? Vocês vão ver por que eu, então, me tornei um Invisalign Free Doctor. Porque eu falo Invisalign porque é o mais famoso, mas um Full Service Free Doctor. Porque, exatamente, eu estava cansado do delivery, de pagar mais caro, de não vir as coisas que eu queria, de não ter controle. Então,
Eu trouxe e comecei a eu mesmo, dentro do consultório, fazer isso tudo. E vocês têm que entender que para conseguir fazer isso tudo muito bem, vocês vão precisar de um software. Tá? O software que ele vai ser determinante a partir de agora, que é o controle digital, e é o nosso tema de hoje. Tá? É controlar biomecanicamente, entender os tipos de movimentos dentro de um software digital, e depois a gente vai produzir os movimentos dentários e sequenciar esses modelos, que é nada mais do que fazer os alinhadores. Os alinhadores sequenciam uma quantidade de movimentos total. Legal, né? Então, isso é ortodontia digital pura. Tá ok? Eu vou demonstrar aqui, produção. Eu vou inverter, começar bacana. Eu vou mostrar agora para vocês, presta atenção, o porquê que eu falo. Tá? Então, aquela introdução foi mais o geral do que a gente falou do episódio, assim por diante. Agora a gente vai no tema, que é planejamento digital e biomecânica dos movimentos dentários. Por que que é importante? Assim, a gente sempre soube, desde a graduação, que são os tipos de movimento dentário, inclinação, intrusão, extrusão, torque, movimento de corpo. Mas por que que, de repente, ele ficou extremamente importante você saber, como eu falei, a quantidade de cada movimento? Tá? Porque agora a gente tem um software que é quase uma página em branco. E você consegue fazer as movimentações do movimento dentário. Como eu te disse, agora vocês vão ter uma tela maior, a minha está pequena na parte superior, tá ok? Mas da mesma maneira, vocês podem inverter, clicar, ela inverte, você controla, é bem bacana essa interatividade. Agora, eu trabalho com esse software, é o ShoeSmile Ortho, essa é a versão ainda que é beta, mas já vai sair para o mundo todo, quem já é usuário, eu mesmo treinei muitas pessoas no Brasil, muitas clínicas, vão estar com essa versão aqui que é fantástica, está cada dia melhor. Como eu já trabalhei com ORM, com 3M, a gente vai mudando, cada um tem algumas opções, Invisalign, eu usei Lingual, e hoje o software que eu gosto como é o da ShoeSmile. Vocês vão ver que talvez tem algumas coisas que eu gosto desses de planejamento e de controle, tá ok? Mas como eu uso impressora da Moonray e a UP Mini, que é uma de filamento, enfim. Então, a gente tem várias coisas dentro do consultório. Esse é um programa de educação pessoal, então eu só vou mostrar com os casos, porque nos casos que eu usei, eu uso esse software todos os dias, os casos que aparecer alguns tipos de brackets ou impressora, não é nenhum tipo de promoção, tá ok? Eu estou aqui falando como professor acadêmico e passando esse treinamento para vocês. Então, eu gosto muito bem aqui, que nem eu estava falando, você pode jogar a radiografia e a gente vai falar, então, exatamente, eu jogo aqui, se eu jogar o plano oclusal, por exemplo, só para vocês verem uma occlusal plane, aqui está. Então, se eu tenho aqui, ó, e se eu quiser fazer, ele é uma página em branco, pessoal, não tem mais um bracket que tenha prescrição. A gente vai falar um pouco de prescrição hoje no alinhador, vocês vão ver que existe uma prescrição. Mas para você, a hora que você faz o planejamento, e se você não faz com um técnico, tá? Você pode até usar um técnico para fazer, tem muita gente que gosta de pagar para o técnico fazer, mas quando você tem uma ferramenta que te dá, que nem um controle tão grande, que nem esse, onde você vê esse pré-molar e você fala, amigão, esse pré-molar eu vou querer mudar. A hora que você clica aqui e começa a subir, olha lá, 0,2, 0,3, e vou deixar ele muito claro aqui, até com um posicionamento, a gente pode ativar os contatos oclusais, não vou ficar, isso que eu estou falando, não é um treinamento de software, eu só estou mostrando que eu mudei, e você vem na tabela de displacements, e eu vi aqui uma intrusão de 0,5 milímetros. Pessoal, essa tabela, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Se a gente olhar aqui, por exemplo, e eu vou fazer uma
extrusão, intrusão, olha lá, do meu central, ou uma extrusão, vou exagerar para o pessoal ver, de 2 milímetros. Você vê aqui o quanto, então, eu vou. Olha lá. E agora você tem essa grande extrusão que eu coloquei aqui. Isso aqui talvez pode ser um erro. Tá? Você pode até ver, nesse caso, talvez pode ser um erro. Você tem a radiografia e você tem o lábio também. Isso que eu gosto muito. E você pode pôr a fotografia. Tá? A gente está falando de planejamento. Então, por que agora, então, eu vou voltar para uma parte de slides agora? Eu vou voltar para uma parte de slides, onde eu vou começar a falar, porque entra teoria. Tá? Entra teoria para vocês. Você pode colocar até a câmera frontal, ótimo, obrigado, produção. Para vocês observarem agora um pouco o porquê que a gente tem que saber a quantidade de cada movimento, porque agora é um livro aberto, é uma página em branco que vocês mesmos vão ter que fazer o planejamento de cada movimento dentário e depois o software vai criar os estágios, que é essa sequência de movimentação. Tá ok? Então, como eu disse, é quase que a gente voltar agora dentro de alinhadores transparentes, seria um taipodonte, que é aquele primeiro curso que eu gostaria, pessoal, se você tem alguém aí mais novo, está fazendo curso, né, essa série, eu gostaria muito que alguém me ensinasse essa aula, só que 10, 15 anos atrás, quando eu comecei a usar alinhador, a gente praticamente olhava esses desenhos que tinha, fazia movimentação, não tinha nem displacement tab, não tinha nem tabela, e a gente aprovava, era uma loucura. A gente nem sabia direito o que está fazendo. Tá? E incrível que pareça, tem muita gente, tá ok? Incrível que pareça, tem muita gente que ainda vem do jeito que o técnico faz, eles não têm essa radiografia, não tem a face do paciente, esse sorriso, ele está já em perfeita relação com a base do crânio, que quando você envia com o True Smile, ele centraliza já com a inclinação correta da face e do sorriso, tá? Junto com a radiografia. Então, você tem todos os cantings. Os cantings que eu falo são os desvios no eixo X, Y, Z. Tá? Então, você tem exatamente... Então, quando às vezes eu pego o modelo, se ele já está todo torto, eu olho, é porque exatamente na boca do paciente também está assim. E aí eu começo a nivelar e vou fazendo toda a correção. Tá? É show, né? Agora, para fazer isso tudo, eu tenho que saber os limites que o alinhador consegue fazer. Lembra-se, eu vou voltando um pouco de ortodontia digital e depois eu vou para alinhadores. Não é a mesma coisa, não tem nada a ver. Alinhadores é um aparelho ortodôntico como brackets e outros tipos de aparelhos ortopédicos. Tá? A ortodontia digital é isso que eu acabei de mostrar e é o que a gente vai estar falando hoje. Tá? Ele é o quê? É o coração do tratamento com os alinhadores. Se vocês entenderem essa aula hoje, pessoal, vai ficar muito claro a partir de agora a vocês fazerem o seu sistema, o tratamento de alinhadores com qualquer software, tá? Esse é o meu de eleição, com qualquer outro software, mas vai ficar muito mais claro vocês entenderem o mecanismo de ação do plástico e quando que ele funciona bem, em quais tipos de movimento que ele funciona bem, tá bem? Então, vamos voltar agora, eu vou compartilhar agora por um terceiro segmento, da mesma maneira, a gente está aqui, vocês podem inverter as câmeras, algumas coisas eu já vou passando, como eu já falei essa introdução do episódio 1, a gente fez lá no centro de treinamentos, que é a Ortoi, eu tenho então 2 centros de treinamentos da Ortoi, uma em Dallas, inclusive eu faço um curso aqui, uma vez por ano em português, quem quiser, mdortodonticos.com.br, tá? É educativo também, é um curso que vocês vêm, passa aqui 3 dias, é fantástico. E eu tenho um centro de treinamento e a clínica em São José dos Campos, São Paulo. Como eu falei, no primeiro episódio, a gente falou do material em si, que a gente fala que o plástico, a qualidade do plástico não é tão importante, né, quanto, muito mais, o software, o controle de movimentos dentários e o Stage Models.
Apesar que a gente consegue alterar o que? A flexibilidade. Tá? É que nem fio. A gente não altera a flexibilidade, 0,14, 16, nitinol, TMA, beta-titânio, aço inoxidável. Você não usa todos para tudo. Tá? Com alinhadores é a mesma coisa. Então, a espessura. Tá? Então, a gente trabalha a espessura da placa, o tipo da placa. A gente trabalha o recorte, que é o design. Vocês vão ver que algumas vezes eu falo, use um recorte gengival mais alto. Use um recorte gengival no limite gengival. Use um recortado contornando o gengival. Ele muda a flexibilidade do seu alinhador. Então, eles vão ser bons para um tipo de movimento, ruim para outros movimentos. Tá ok? É a mesma coisa. Fio redondo é bom para uns movimentos. Fio retangular, você muda o design do fio, ele tem uma outra função. Então, a altura gengival é a mesma coisa. Se você fala, se o seu sistema não permite você mudar o seu recorte, você vai ficando limitado. Você vai entendendo o porquê que eu comecei usando full service, esses sistemas tradicionais, e depois eles foram ficando, para mim, até um pouco mais atrasados, mais limitados, e eu fui produzindo e entrando nessa nova geração de alinhadores, onde você tem controle até na transparência. Né? Aquelas ranhuras horrorosas que vêm daqueles sistemas, eu não podia controlar. Hoje eu mostrei diferentes modelos que a gente consegue uma transparência, porque o modelo ele é sem alguns modelos a gente consegue deixar sem camadas. Então o aparelho fica que nem um vidrinho, e aí ele coloca, muito mais transparente. Tá? Então, para mim, aí também não tem nem comparação. O paciente olha e fala, nossa, esse aqui é bem mais transparente, adapta, às vezes, bem melhor por causa do modelo. Tá? Antigamente, a gente não controlava modelo, a gente nem tinha impressora 3D. Tá? Hoje, eu tenho duas e trabalho com a Carbon, até que é essa mais avançada que eu peço. Tá? Então, eu trabalho com praticamente 3 impressoras, 3 tecnologias diferentes, e de acordo com o movimento e com o custo que eu quero. É fantástico, pessoal. Esse novo mundo de alinhadores é fantástico. Eu vou mostrar um vídeo. Vamos ver, é bacaninha esse vídeo agora. Se o som de vocês estiver um pouco alto, aumenta um pouquinho, diminui um pouquinho. Bacana, né? Fica olhando. Imagina de vocês quantos dessas atividades você conseguiria fazer. Eu fiquei olhando já o vídeo, nem esse aí que o molequinho faz. Eu acho que esse eu até fazia, mas o moleque fez com 4 anos. Eu não faria, olha lá. Ó. Realmente são coisas awesome, né? O nome do vídeo é fantástico. Né? É praticamente fantástico. Agora, eu vou perguntar uma coisa para vocês. Quantas tentativas, tá ok? Quantas tentativas, produção, só corte os vídeos, faz favor. Quantas produções, quantas tentativas eles conseguiram fazer de primeira isso? Quantos erros eles já não fizeram? Que não mostra no vídeo. Que não mostra no vídeo. Quantas vezes eles fizeram certo? Quantas vezes eles fizeram certo? Ok? Então, eu vou parar agora até esse vídeo. Eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar. Tá? Eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar. Tá? Quando a gente vê esse vídeo fazendo um monte de coisa praticamente impossível para a gente, e você olha, não significa que todo mundo consegue fazer, não significa que até aquela pessoa que fez, ela fez de primeira. No mínimo, muitas dessas atividades que vocês viram, eles treinaram mais de 1000 vezes, tentaram fazer mais de 1000 vezes,
Deve ter conseguido fazer uma ou duas, e foi a que eles filmaram. Eles não mostram que eles tentaram fazer 3.000 vezes um pulo, uma cambalhota, ou algum tipo de manobra. 3.000 vezes. E mostram só uma. Tá? Então, não mostra as quantidades, não mostra os erros nesse vídeo. Tá? E você, vendo esse vídeo, parece tudo muito fácil. Tá? Então, vamos fazer uma analogia. Vamos fazer uma analogia para a ortodontia, pessoal. A partir de agora, que vocês entendem essa analogia, mesmo o que eu mostrar, ou que outras pessoas mostrarem, o que você vê na internet, que está fora da literatura, tá? O que está fora dos artigos publicados, onde teve revisores. Não é nem livro, hein? Eu estou falando realmente artigos, journals específicos de ortodontia que passa por uma avaliação. O que a gente vê, você só vê o que deu certo. Tá? E muitas vezes foi feito, poucas, às vezes, em 1 ou 2 casos clínicos somente. Tá, ok? Então, acho que vocês pegaram essa mensagem. Tá? Então, vocês vão ver alguns casos tratados com alinhadores transparentes que você fala, dá. Agora, vale a pena eu fazer sistematicamente em todos os meus pacientes no consultório? Não. Tá? Se você perguntar se dá para eu ir correndo de São Paulo até o Rio de Janeiro, dá para ir correndo. Dá. Agora, não faz sentido para mim. Não faz sentido. Ou eu vou de carro, ou eu vou de avião. Às vezes eu posso ir de avião, se eu quero mais pressa e tenho mais dinheiro, ou às vezes eu vou de carro, se eu não tenho tanta pressa e quero gastar menos. Você entendeu? Como então os alinhadores, você tem que saber muito bem isso. Tá? Algumas coisas dá para fazer, agora dá com 150 alinhadores, dá com 4 refinamentos. Isso faz sentido? É a mesma coisa, você ir correndo São Paulo, Rio de Janeiro, 3 dias de corrida, faz sentido? Não faz. Tá? Então, esse é o ponto que a gente começa. A gente vai controlar os tipos de movimento dentário. Vocês vão ver que às vezes dá para fazer, mas dá um trabalho tão grande que eu prefiro outros tipos de aparelho ou outros acessórios para fazer a mesma coisa. Ok? Tipo de movimento, aula de graduação, pessoal. Agora é a aula de graduação. Movimento controlado, movimento descontrolado, intrusão, extrusão, rotação. É aquela tabela que eu mostrei. Tem uma tabela ali que eu mostrei o tipo de movimento, ela tem uma tabela exatamente com esses tipos de movimento. Você que tem que saber quantos que você vai colocar. Tá ok? Você vai saber quantos que você vai colocar. Modo de ação do aparelho. Como que funciona o modo de ação com os alinhadores, pessoal? O fio e o slot, a gente sabe, o fio ele tem que estar dentro do slot, e você tem que ter uma amarria, e você faz, aí tem torque, tem movimentos, inclinação, é aquele todo sistema que é o taipodonte, que a gente aprende os movimentos, formato de arco, assim por diante. O plástico, pense no plástico, para ele funcionar, ele tem que estar o quê? Em contato com a superfície dentária. Se ele não está em contato, se ele deformou a hora que se ativou por uma rotação grande, ele não está em contato, você não está funcionando. Ou se ele está em contato parcialmente, só na vestibular e na lingual, não está dos lados, ou não está embaixo, você também começa a perder o controle. Tá? Então, a teoria que fique claro, vocês, a hora que estão fazendo o design do seu aparelho e o tipo de movimento dentário dentro dos estágios, com os alinhadores, vocês vão sempre procurar fazer mais plástico tocando nos dentes durante o uso do aparelho. Tá ok? Ficou claro isso? Parece que é arroz com feijão. É arroz com feijão. Parece que é tão claro, mas as pessoas não param para pensar. Hoje não vou dar aula de attachment, vai ser na próxima aula, mas faz todo sentido. O attachment se aumenta essa superfície e redireciona. É baseado nisso, nesse mecanismo de ação do plástico
tocando o dente, o attachment nada mais é do que uma extensão desse plástico. Tá ok? Como eu te disse, tem gente que fala, alinhador eu só vou trocando, a empresa que me manda, eu só trabalho com uma ou com outra, tal, e eu vou trocando ali. Na verdade, eu quero saber quantos que tem, se tem 10, 20 ou 30, para saber quanto que eu vou pagar. Né? Mas você não pensa que você está em controle, e se você mudar a prescrição de quantidade de movimento dentário, você pode fazer 10, 20 ou 30 alinhadores. Depende do quê? Da quantidade de movimento que você colocar em cada uma. Tá ok? Então, quando você pega um bracket e tem uma prescrição do bracket, que você trabalha MBT, Ricketts, Damon, ele já está ali, pessoal. Você talvez não lembre, mas tem 2 graus, 5 torque, inclinação, os tubos, rotação mesiodistal, ele está tudo incorporado ali. Os alinhadores é a mesma coisa. Se você usa Invisalign, né, ou o full service, muitas vezes ele é tabelado, mais ou menos muito próximo disso que vocês estão vendo. 0,2 por alinhador mesiodistal, 0,2 de movimento vestíbulo lingual por alinhador. Então, a cada alinhador que você troca, pessoal, você está intruindo 0,1, você está pondo 1 ou 2 graus. Você está pondo 1 grau de angulação. Você está fazendo uma rotação de 2, 3, 1 graus. Tá? Essa é a prescrição. Tá? Então, se você, por exemplo, você vai pôr 30 graus de torque, e se você trabalha com esses sistemas fechados, é bem provável que você vai precisar quase que, no mínimo, 30 alinhadores. Se a prescrição é 1 grau por torque. Tá? Só que isso vai acontecendo simultaneamente. Todos os tipos de movimento acontecem simultaneamente com esses valores. Tá? No começo, nem eu também, eu não tinha um software que eu conseguia mudar isso. Tá? Hoje a gente tem. Por isso que eu estou dando essa aula, pessoal. Essa aula é voltada para ortodontista. Tá ok? É uma aula voltada para ortodontista, onde você entendendo isso, controlando qualquer sistema de alinhador que você receber, você vai saber mudar, vai controlar e vai saber. Você pode até usar o que você está usando, qualquer um sistema, mas pelo menos você vai saber dos limites dele. E aí você vai saber como, às vezes, ou usar um bracket, ou fazer híbrido, ou pôr um outro sistema para fazer aquele tipo de movimento. Você vê que legal isso. Tá? Então, eu tenho na OrtoI a minha prescrição. E eu vou mais longe, eu mudo a minha prescrição para cada caso. A prescrição dos alinhadores, ele some, não existe mais. Você começa com aquela prescrição, mas você vai individualizando. Então, eu pergunto, que nem aquele caso que eu mostrei rapidinho, eu intruí o pré-molar 0,5. Por quê? Porque eu vi no plano oclusal, com a tele associada, dentro de um sorriso, que eu precisava intruir 5 ali e extruir 1 milímetro, 2 milímetros o central, por exemplo. Tá ok? Então, esse é, a gente voltando, lembra? Do A ao B, o que eu quero? Eu quero movimentar, intruir esse e extruir esse. E o que eu vou pôr nesse tratamento? Exatamente esses 2 tipos de movimento. Eu vou pôr esses tipos de movimento. Tá? E depois vocês vão ver como a gente vai controlando isso. Então, dentro da prescrição de alinhadores, se você não sabia que existe, lá existe e você tem controle, você vai ter que saber os constraints, os limites. Qual é o limite máximo que você consegue, por exemplo, com uma intrusão em cada alinhador? Você tem quase que limites máximos de expansão, de verticalização com o alinhador. Você tem standalone, a média é o que eu mostrei para vocês. A média é 1 grau de torque, por exemplo, por alinhador. Essa é o standalone, é average, é a média. A maioria das pessoas trabalham em médias. Tá? Agora, média, que nem eu falei, vai ter caso, aquele outro caso que eu até mostrei no início da aula. Se o
o canino estava numa posição boa, que eu vi o plano oclusal e a tele, e o sorriso, ele vai ficar zero. Ele literalmente vai ficar zero em todos os tipos de movimento, porque eu não quero, eu só vou movimentar aqueles 2 dentes. Você vê que é fantástico isso nos alinhadores. Agora, você que tem que controlar. A gente vai falar de movimentos sinergéticos antagonistas na próxima aula, que é a de Stage Models, tá ok? Que é a aula de estagiamento, que eu vou ensinar vocês a controlar. Estagiamento é fantástico também. É onde você vai começar a reduzir os seus refinamentos, o número de refinamentos, o tempo de tratamento, é no controle do estagiamento. Só que para você saber estagiar aquele movimento, você tem que saber antes a quantidade que você vai colocar, é o que a gente está falando hoje. Se você vai sobrecorrigir, se tem idade, perda de osso ou não, e qual é o tipo de movimento com relação a isso. Você vê quanta coisa importante tem. E eu vou mais longe, e tem o tempo também de contato, ou seja, o tempo que o alinhador vai ficar na boca. Ele pode mudar a magnitude e a direção da força do dente. Esse é um trabalho bacana, que ele até mostra que se você pode, né, se você troca aqui uma porcentagem do movimento dentário, ele fala que praticamente com uma semana, grande parte dos movimentos dentários que foram planejados no computador já chegou lá. Né? Então, você já pode mudar de alinhador. Agora, esse é só um trabalho, e para quem não sabe, foi movimentado só um dente nesse trabalho. Não foram todos os dentes, foi movimentado só um dente, e a pesquisa avaliou se um dente movimentou para a posição, e ele movimentou em 7 dias. Agora, isso não é sistemático. E se eu movimentar todos os dentes ao mesmo tempo, em todas as direções? Bingo, você vai perder o tracking. Tá? Por isso que em alguns casos, a gente vai voltar a falar isso em manejo clínico depois. Quando que eu vou trocar? Se eu vou trocar de 3 em 3, 5 em 5, em 7 em 7, ou em 10 em 10 dias, porque isso vai ter muito a ver com a resposta que você vai conseguir. Da mesma maneira, pessoal, com os fios ortodônticos. Quando que você troca o seu fio ortodôntico? Quando você já conseguiu aquele movimento. Tá? Você não segue, você comprou um saquinho, vem lá escrito, né? A favor trocar esse fio ortodôntico a cada 3 semanas. O fabricante recomenda. Eu falo, mas como assim? Eu que troco o fio, às vezes eu troco fio de 15 dias, às vezes eu fico até 2 meses com o fio na boca. Eu que estou controlando. Pessoal, alinhadores é a mesma coisa. Para de escutar fabricante, escutar palestrante, eu não sei o que vocês escutam às vezes, tá? E muita gente com muito conhecimento, às vezes, vai fazendo uns protocolos que não faz nenhum sentido. E saber isso é uma outra coisa, saber que você controlar esses movimentos. Como eu disse, alinhadores não são fios. Você não pode movimentar todos os dentes ao mesmo tempo. Tá ok? Em diferentes posições. Você não pode. Tá? Ancoragem. Nossa, Adriana, ancoragem sempre foi muito importante. A gente trabalha em ancoragem, sistemas de retração. Em alinhador, pessoal, e eu que sou de Araraquara, e por isso que eu tenho esse lado de biomecânica que eu gosto, porque eu tive um treinamento muito avançado nessa área, o controle da ancoragem, que eu aprendi na época da técnica do segmentado, que sempre tem um lado ativo e um passivo. Toda ação tem uma reação. No alinhadores, isso é essencial, muito mais importante. Você nunca deve movimentar 2 dentes pilares ao mesmo tempo no mesmo quadrante. Se eu te mostrar que esses são os dentes pilares, tem gente que eu acho que nem sabe isso, porque para mim é um arroz com feijão de novo. Tá? Se você está nesse quadrante e você quer movimentar o seu molar para distal, o seu canino não pode movimentar. Senão você vai perder o tracking. São 2 dentes pilares, 2 dentes âncoras no mesmo quadrante. Se for tipo de movimento que você vai pôr nele, ele tem que ser sinergético, ou seja, consistente com o movimento que você pôs no molar. Tá? Se você vai movimentar os 2 centrais,
acredite, você não pode movimentar os caninos. Ou se você pôr os caninos, você vai lá e muda a velocidade para ser muito pouco de movimento, para ele ficar praticamente como uma ancoragem para você mudar os dois centrais. E assim vale também para a expansão. Esses são dentes pilares, pessoal, que trabalham por segmentos. Lembra segmentado também? Anterior, posterior, direito, esquerdo. Isso você tem que olhar. Por isso que tem muita gente que chega e nos primeiros alinhadores já começa a não entrar. E o paciente às vezes está usando. O técnico não sabe isso. O técnico não está aqui fazendo esse curso. Tá? O técnico é técnico, não é nem ortodontista, muito menos dentista, alguns deles. Tá? Ele não sabe se ele deve ou não. Eles movimentam todos os dentes para todo lado ao mesmo tempo. Não faz sentido. Isso não é fio. É alinhador. Inclinação. Tá? Primeiro tipo de movimento. É o movimento mais comum, pessoal. É o movimento mais comum com os alinhadores. A gente tem uma proporção momento-força baixo. Quando você quer, por exemplo, até 7, 8, lembra que para toda inclinação, você tem uma direção de força, momento é igual a força vezes distância, e você vai ter essa proporção da quantidade de giro com a quantidade de movimento na direção da força que você quer. Como a gente está vendo no exemplo ao lado. Qual é o tipo de movimento mais eficiente que o alinhador faz? É o que está em azul. É o movimento, a inclinação controlada. Vocês vão ver, quando você quer esse tipo de movimento, que é só vestibularizar às vezes, bungo, o alinhador é fantástico. O alinhador é fantástico. E você não precisa de muita força. E o alinhador também não põe muita força, 50 a 70 gramas. Tá ok? Então lembre-se disso, o alinhador é muito bom para a inclinação controlada e descontrolada. E por que ele controla melhor do que um aparelho, uma mola digital? Porque ele tem o plástico tocando na face toda do dente. Então ele controla, é uma inclinação, mas ela é mais controlada porque tem o quê? Mais resistência do plástico tocando na face toda vestibular e lingual e um pouquinho da incisal. Tá ok? Se eu pegar um espaço que nem esse, um casinho simples, Adriano, eu quero fechar uns diastemas. Você pode fazer ele. Você põe o plástico, faz o... Eu, particularmente, nesse caso, como são dentes grandes, eu pus 2 attachments na vertical. Já teve casos que eu consigo fazer até sem esse attachments. Por quê? Olha até onde vai meu plástico. Lembra que quanto mais plástico tocando no dente é melhor? E eu consegui expansão também. Olha lá atrás a expansão. Além em cima o recorte eu joguei para 2 milímetros. Ele funciona quase como um McNamara. E eu só pus 1 degree por stage, tá? De inclinação. Então ele vai fechando. Foram só 7 alinhadores. Tá? Então, nesse caso, onde eu quero mais plástico tocando nos meus dentes, eu aumento a rigidez. Como era criança, eu estava com uma placa 0,6. Para aumentar a rigidez, coloquei os attachments. Vocês vão aprender essa regra. Quanto mais flexível a placa, mais attachment vocês vão ter que colocar. Nossa, professor, não sabia disso. Arroz com feijão. Tá? Quanto mais flexível, mais attachment. Quanto mais rígida a sua placa, menos attachment, porque ela é mais rígida, ela deforma mesmo, menos e controla mais os dentes. Falei isso no primeiro episódio. Repeti agora. Tá? Então, esse conseguimos. Praticamente ele acomoda ali, fica, né, o pequeno diastema que tinha pela anatomia dentário. 7 alinhadores, pessoal. É um dinheiro aí, você não precisa gastar R$3.000 para fazer isso, não. Você faz in-house, você vai fazer ali, né? Se você não gasta nem R$500 para fazer um tipo de movimento desse, e muito mais eficiente, com controle, com o software, com planejamento e sem refinamento. Né? Sem refinamento. Um outro caso, tá? Um outro caso para vocês. Esse é até um caso até mais antigo, de novo, a gente está falando de inclinação controlada. Eu quero só abrir um espaço e, se acredite ou não, o que esse paciente chegou para mim e o que ele queria? Você acha que ele queria, né, fazer a correção, né, dessa perda do dente central que ele tinha? Não, ele queria arrumar o apinhamento inferior.
né? Você vê como paciente. Cada um tem os seus focos e seus interesses. Obviamente, eu falei, vamos arrumar os incisivos inferior, mas eu vou abrir um diastema e aí depois você faz uma faceta nesses dentes. Tá ok? Então, era um movimento super simples, pessoal. Olha aqui o que eu fiz. Em vez de fazer diferente com o outro, em vez de usar 7 alinhadores, 1 degree por cada um, na verdade, eu usei só 2 modelos. E eu pus bastante velocidade. Eu pus 1 milímetro, hein? Não é 0,2. Eu pus 1 milímetro entre um estágio e o outro estágio. E 3 graus de inclinação. 3 graus, não 1. Tá? Ué, Adriano, mas não ia entrar o alinhador, não é muito movimento? É. Mas daí, quando tem muito movimento, se tem um dente com uma rotação muito grande, o que você faz com o aparelho fixo? Ué, Adriano, se está muito grande, eu ponho um fio com menor calibre. Né? Eu não vou entrar com 17 por 25 no meu primeiro fio, nem eu. Então, eu entrei com 0,5. É uma plaquinha mais fininha e ele vai trocando. 10 dias 0,5, 10 dias 0,6. No mesmo modelo, você vai estampando. Mesma coisa que pegar 0,16, 16 por 22 e 17 por 25. Então, eu peguei o fio, o plástico 0,5, o 0,6 e o 0,7 e eu consegui. Cheguei quase lá, faz um segundo modelo, você imprime praticamente 2 setups. De novo, abre um pouquinho mais. Por isso que se a gente observar, tem esse espaço grande, porque são as quantidades, e olha que não tem attachment, a quantidade de movimento, né? A quantidade é maior que você vê. E aí você direcionou, né? Então ele estava inclinado, inclinação mesial, arrumou o apinhamento inferior. Tá aí, pessoal. 2 modelos impressos, 6 alinhadores, e você tem esse controle de inclinação descontrolada. Como eu falei, ele é favorável. Esses tipos de movimento, ou só vestibularizar para corrigir apinhamento, amigão, placa flexível, pode até fazer ele gengival para ficar bem flexível a placa, e você vai só empurrar e alinhar. É fantástico para esses casos, só de inclinação. Tá ok? Intrusão. Vou falar um pouquinho de intrusão. Intrusão, pessoal, é um movimento natural que acontece com os alinhadores transparentes. Tá? Todo caso que você coloca um alinhador transparente, o paciente morde naturalmente, você tem essa força de intrusão. Tá? Algumas maiores, outras menores, depende do padrão facial e assim por diante. Agora, a gente pode planejar, como a gente viu no desenho ao lado, fazer uma intrusão mesmo. Fazer uma intrusão. De novo, quanto mais plástico tiver tocando no meu, e nesse tipo de movimento, quanto mais rígido, às vezes, o plástico, depende ou não, você vai controlar esse tipo. É lógico que você vai estar fazendo um lateral, canino, molar, tá ok? Mas se é uma força simples, você precisa de 15, 30 gramas, 25 gramas, tá? Para colocar é muito pouco. Só que você tem que tomar cuidado, porque a intrusão você está colocando o ápice dentro do controle alveolar. Então, são poucas forças. De novo, o alinhador vai muito bem. Alinhador, nessa parte, às vezes é bacana se você quer uma leve intrusão. Tá? Agora, lembra da ancoragem? Lembre-se, é fundamental. Quer intruir os 4 incisivos? Ou qualquer dente que você vai intruir mais que 1,5, 2 milímetros, você vai ter que ter ancoragem dos lados. Seja com mini implante, attachment, elástico, controla, porque ele não vai intruir tudo ao mesmo tempo. Você vai ter que fazer primeiro o canino, depois os incisivos, primeiro o incisivo, depois o canino, tá ok? E ele é o quê? Melhor associado quando, se eu quero uma intrusão do central, e eu, ao mesmo tempo que eu faço a intrusão, eu dou um torque vestibular, de novo, bom, fantástico, um ajuda o outro. Esses são os movimentos sinergéticos, por exemplo, intrusão e torque vestibular.
Se você tem esses dois ao mesmo tempo, vai funcionar bem aquele alinhador. Por isso que a gente tenta colocar junto. Agora, se você está dando uma intrusão e o torque, ao contrário, é lingual de coroa, não vai funcionar. Você tem que evitar. Por isso que aí começa a colapsar. Técnico não sabe isso. Tá? Ah, mas o sistema é inteligente o suficiente para fazer isso. Não é. Tá? Ele tem um algoritmo que ele calcula. Agora, vai por mim, ele está longe de entender todos os tipos de movimento e por si só evitar esses tipos de combinação em todos os dentes ao mesmo tempo. Não, isso aí é inteligência, não é artificial, é a nossa. Você tem que usar a inteligência de ortodontista para fazer esse controle de movimento dentário. Então, olha um caso aqui de intrusão bacana, uma boa intrusão, só com alinhadores. Então, dá para intruir com os alinhadores? Dá. Agora, você acha que foi uma intrusão inteira dos incisivos superiores e ficou fantástico? Não, pessoal, foi vestibularização dos inferiores. Tá? Então, ele é muito bom, olha, depois de 2 anos, manteve bem, mas a intrusão foi devida à vestibularização dos incisivos inferiores. Eu vou mostrar melhor para vocês nesse vídeo. Tá? Também fiz uma simulação dentro do SureSmile para vocês entenderem esse que é o movimento planejado. Então, você vai ter uma intrusão inferior, olha lá. Só que a intrusão, ela é associada com o movimento vestibular. Pessoal, esse é o sistema de força que acontece com alinhadores. Ah, não, mas eu consigo fazer intrusão sem vestibularizar. Biomecanicamente, é muito difícil fazer isso só com os alinhadores, sem mini implante, sem elástico. Ah, não, mas eu ponho botão de pressão, eu ponho attachments otimizados, esquece. Intruiu, vestibularizou com os alinhadores. Tá? 99% dos casos. Tá? Você pode até planejar isso, tá? Mas o que vai acontecer é o que você está vendo aí. Tá? Você vê, ele intrui e vestibulariza, mesmo que você não tenha planejado isso. Tá? Então, olha lá, ele faz uma projeção, ele vestibulariza e até protrui um pouco. Se o seu paciente, que nem esse, permitia isso, pessoal, olha lá a curva, né, de SP, você corrigindo, você revertendo a curva. Né, você reverte a curva, que nem a gente faz com o fio, pessoal. Né? Então, você extrui um pouco os prés e intrui, né? Faz essa curva que nem do fio, a gente faz no design. Obviamente, quando você tem a radiografia, tem isso tudo. Você vê que eu tiro a gengiva e tem um prolongamento das raízes que é quase uma tomografia para mim. Fica muito mais fácil a gente controlar essa inclinação toda com o SureSmile, tá ok? Então, nesse ponto de vista, como eu falei para vocês, a gente tem essa curva, tá? E umas coisas que sempre acontecem. Espere movimento vestibular com ou sem pontos de pressão em plástico, power read, sei lá, qualquer coisa que alguns sistemas usam. Tá? Se você quiser controlar só com um alinhador grandes, intrusões, esse controle todo, eu recomendo alinhadores mais rígidos. Alinhadores mais rígidos. Porque você quer esse controle, esse movimento. Você não quer flexibilidade, não é rotação, não é só empurrar. Tá? Nesse caso, eu quero extruir premolar, né, nivelar uma curva de SP. Você faz a mesma coisa com os fios ortodônticos. Tá? Um fio muito levinho, você não nivela a curva de SP. Então, mas o meu sistema não permite eu mudar muito. Eu só tenho uma placa. Né? Bom, aí você enche de attachment, porque você tem que aumentar a rigidez. Esse Super Plus, Track Plus, Zendura, Mix, Z6, Plus, sei lá, todos eles que são super flexíveis, pode ser bom para tirar e pôr, é ruim num caso como esse. Tá? Você precisa de rigidez. Tá? Mas então, qual é a alternativa? Coloca attachment em todo mundo e reza o paciente não reclamar. Tá? É o que o pessoal está fazendo. Né? Começa a fazer umas gambiarra porque o sistema é limitado. Tá? Adriano, e um caso como esse?
E um caso como esse, uma intrusão assim, mas esse aqui eu posso vestibularizar um pouco, mas é uma intrusão muito grande. Dá para fazer isso? De novo, dá para vocês irem, né, dar 3 cambalhotas, pular do prédio e cair vivo. Talvez alguém conseguiu, mas é perigoso. Tá? Então, o que você vai fazer? Nesse caso, eu acho praticamente impossível você intruir sem vestibularizar só com os alinhadores. Então, go hybrid. É a hora, pessoal, que eu vejo os tipos de movimento que não fazem sentido só com os alinhadores. Secciona, põe aparelho fixo, controla um arco de intrusão de Burston, e aí sim eu controlei a quantidade exata que eu planejei, com um pouco de vestibularização, mas mais intrusão verdadeira que a gente consegue com os aparelhos fixos, até controlando o torque. Por isso que eu estou com segmentado, fio rígido e TMA, trabalhando com a força, amarrado mais na curvatura, ali próximo dos caninos, que é próximo do centro de resistência dos incisivos. A força está passando ali e controla o torque. Então, esses casos eu não podia vestibularizar uma barbaridade que nem a gente conseguiu nos outros. É a hora de você usar o tratamento híbrido. Você põe alinhadores em cima e coloquei brackets embaixo, com arco segmentado, Rickets, intrusão, qualquer sistema que você quiser. Pessoal, dá para intruir até a molar? Olha que legal esse casinho aqui. É um casinho que a gente intruiu esse molar sem attachment. Mas olha, esse dente, naturalmente, se você olhar o molar, ele teve, né, essa perda, essa recessão gengival, mas o plástico ele contorna e entra tocando. Ele tem attachment? Não, ele não tem attachment, mas isso é praticamente um attachment natural do dente. Por isso que esse era um caso que eu não ia cortar ele mais baixo. Eu vou tirar vantagem, né, do movimento, e até 2 milímetros, pessoal, vai por mim, com essas placas mais altas, contornando mais, você consegue sem attachment. Então, você vai lá e você pode até pôr o attachment no pré-molar. Olha lá, o pré-molar, às vezes, ele movimenta um pouco, mas o molar, até 2 milímetros, você tem essa correção só com alinhador, pessoal, sem mini implante, sem nada. Né? Você vê que show. Né? Extrusão, por exemplo. Olha lá. Extrusão. Você vai fazer a predictibilidade, né? A previsão, a eficiência desse movimento já não é tão bom. Ela tem, principalmente, canino e lateral. Tá? Então, esses casos, quer extruir bastante, diferente daquela intrusão que eu coloquei ali no molar, é melhor você colocar attachment e elástico, principalmente nesses dentes. Tá? A força não é tão pequena a proporção, né? Praticamente você faz uma força vertical pura de 50 gramas, é uma pequena força, né? Então você pode aí nesse caso até usar alinhadores mais flexíveis, se você quiser, né? Você vai ter uma extrusão absoluta, né? Se você quer usar o alinhador aí como um suporte de ancoragem indireto, que nem você vê nesse caso, olha lá, você cola um botão, põe um elástico e passa por lingual, passa pela oclusal, e olha na foto aqui, eu só fiz um picote. Pode até colar um botãozinho ali, mas eu fiz um picote o suficiente com uma tesoura para fazer uma ranhura. Você pode usar o alicate também, ou a tesoura, para engaixar, e ele faz uma extrusão absoluta. Nesse caso, também, aí eu pego um alinhador 1.0. Ele é um alinhador que ele vai ser um guia só. Ele é um alinhador resistente. Ele não fica deformando. Ah, mas eu uso esses que eu uso um para tudo. Então, tudo bem, mas aí você vai ter que pedir vários, porque ele vai deformando, vai abrindo, você recorta, enfim. É um pouco mais complicado. E aí você gastou um alinhador, às vezes, esse era um caso pré-protético, praticamente um alinhador eu fiz, olha o tanto que a gente instruiu, fui instruindo, você vai desgastando, né? Chega uma hora que você desgasta, vai desgastando e você chegou lá. Um alinhador, uma extrusão absoluta, né? Nem precisou de técnico. Né? Nesse caso, nem precisou de técnico, nem de software. Né?
E lembre-se, né, a extrusão associada a uma combinação do torque lingual, que é o oposto do outro, ele vai fechar melhor. Né? Então, essa mordida aberta, você vê que a gente praticamente, nesse caso, recomenda, quando você quer extrusão dos incisivos, tem que ter espaço. Né? Então, cuidado, né? Sempre põe um pouquinho de IPR e você vai combinando. Se você pôr que nem aquela extrusão pura, não. Né? É mais difícil. Crie espaço, seja expandindo o arco ou IPR, e aí você retrai, faz um torque lingual associado, que a inclinação controlada é muito bem com alinhadores, associado com os atátimas, aí nesse caso eu coloquei os atátimas, mesmo com o recorte mais alto. Por que eu coloquei atático? Quero aumentar a quantidade de dente, a mesma coisa que aumentar o tamanho do dente, para ter mais plástico tocando e empurrando o meu movimento. Né? Muitos desses casos, a hora que chegar na parte de tratamento classe 1, classe 2, classe 3, vocês vão ver eles na íntegra. Tá? Aqui eu só estou apontando eles cada movimento. E ela tinha grandes rotações posteriores, grandes rotações acima de 30 graus. O que eu fiz? Segmento Phil Naitai, pus híbrido, estou aumentando, né, só para diminuir os números de alinhadores inferiores. Então, ali você vai corrigindo grande parte das rotações. Depois que a rotação ficou 10 graus, tira, né, era o tempo até de fazer um refinamento em cima, escaneia tudo de novo, e aí você faz tratamento com poucos alinhadores. Porque se tiver um dente ali com 60 graus de rotação, amigão, você já foi ali para 50 alinhadores para cima. Né? E o tempo, né, a chance, não faz sentido. Né? Então, dentes com muita rotação, entra com o híbrido, corrige grande parte. Mesmo que em cima você vai tratando com os alinhadores, né, perfeitamente. Fecha a mordida, pessoal. Tá? Agora, foi só uma extrusão simples? Não, você está entendendo o controle da biomecânica do movimento que eu comecei a falar lá atrás. Qual que é favorável, qual que não é. Tá? Então, vocês vão entendendo e vai vendo esses limites. Vai vendo esses limites. Tá? Então, extrusão, olha lá, e retração também é sempre favorável, que nem eu falei para vocês. Então, esse é um lateralzinho. Lateral, então, para você fazer uma extrusão pura, é difícil. Às vezes dá vontade mesmo de você colar um botão elástico e colocar. Ou, às vezes, eu ponho também um bracket transparente, uns clear brackets, e vou. Né? Ou você tem que fazer isso. Você tem que planejar ele descer e retrair. Né? Então, você tem que fazer bastante overjet, que nem esse tinha um pouquinho de overjet. Então, se a gente vê passar a linha aqui, foi uma intrusão, foi quase uma intrusão ali do lateral, mais do canino, mas foi mais baseado numa retração, no nivelamento e numa retração. Né? Olha lá, teve um bom IPR, tá ok? Foram 10 alinhadores, porque eu retraí ali, mas você consegue extruir muito bem. Eu fui trocando a cada 14 dias, tá ok? Pessoal, como a gente começou um pouquinho mais tarde, eu sei que aí no Brasil já está ficando mais tarde, ou em qualquer lugar que você tiver do país, eu vou seguir um pouco mais, se eu ver que está ficando realmente cansativo, porque esse é um assunto, como eu falei, é cansativo, não tem como eu fugir muito disso, mas eu coloquei os casos clínicos para ficar interessante. Eu vou um pouquinho mais, tá ok? Né? Abre uma outra cerveja aí, pega aí um outro vinho, pede aí para a mulher aguardar um pouco o marido, mas a gente já, só para fechar esse conceito, tentar falar de todos os tipos de movimento dentário, tá ok? Então, e o movimento de translação? Você vê que está ficando um pouco mais complicado, porque a proporção momento-força está aumentando. Tá? Quando ele coloca, não é só inclinação, né? Você começa a ter mais controle do momento, do giro, é um dente que precisa mais movimento de corpo. Tá? Esses tipos de movimento, principalmente grandes movimentos de translação, é pobríssimo com os alinhadores. Tá? Porque, lembra, alinhador empurra, tá? Bracket puxa. Né? Bracket puxa, a gente consegue ter o slot e você pôr um fio bem rígido, que dá aquele torque, né, favorável ao seu movimento, ou contra, né, o torque resistente, e você consegue controlar muito os seus efeitos colaterais. Né? Você precisa, olha lá, de mais força também.
que os alinhadores já são mais pobres, os alinhadores mais pobres. Então, de novo, né, só cuidado com os alinhadores mais flexíveis, você vai ter mais dificuldade ainda de controlar esses tipos de movimento. Tá? Então, o movimento mesodistal, esse é um movimento bom com os alinhadores. Sabe aquela distalização de 2 milímetros? Né? Não só a inclinação anterior, mas se tem uma linha, um desvio de linha média, um espaço ali, você até consegue ele vindo bem de corpo. Né? Como eu te disse, soft aligners, se você usa Invisalign, esses sistemas que tem o alinhador, né, bem flexível, que é bom para umas coisas, ruim para essas coisas, como eu falei, não existe um fio que ele é bom para todos os tipos de movimento, como não existe nenhum plástico no mercado ainda que é bom para todos os tipos de movimento. Tá? Não, você pode procurar em pesquisa, né? Não existe, não existe. Né? Se você escutar que existe, eu escuto também que o pessoal até já viu unicórnio, já viu um monte de coisa, mas eu também não sei. Né? Então, a gente tem que realmente ver os resultados, não veja só um caso clínico, o cara conseguiu retrair de corpo e fazer. Eu quero pesquisas sistemáticas, quero pesquisas mostrando e quero, claro, muito bem o sistema de força, tipo de plástico, espessura, como aquilo foi alcançado. Tá? E quantas vezes ele tentou, né, e não conseguiu para conseguir aquele movimento que a gente está vendo. Tá? Então, cuidado com translação. Adriano, eu gosto, nesses casos, eu já faço meus alinhadores, eu uso o meu sistema que eu gosto de mudar. Né? Eu sou ortodontista, não sou clínico geral, então eu tenho realmente esse conhecimento. Tudo que você está falando para mim, Adriano, eu já sei, eu só não sabia que dava para usar desse jeito dentro dos alinhadores. É isso mesmo. Tá? Então, eu recomendo, se é casos que você quer mais movimento de corpo, tenta usar ali uma placa, não usa 0,6, né? A 77, eu gosto da Duran até, que é da Shoei, ou pega, tem umas D6 que é um pouco mais grossa, 77, 78, que é quase 8, elas são boas para expansão e às vezes controle de translação também. Às vezes quando eu uso placa mais rígida, eu nem uso attachment, tá? Que nem esse aí, ó, que nem esse caso. Tá? Ele tem uma inclinação, tem um desvio de linha média, tem uma mordida um pouco aberta, tá? Agora, qual é a grande vantagem desse caso? Ele não tinha o lateral. Lembra o mecanismo de ação que eu falei? O plástico, ele envolve tudo. Normalmente, a gente não tem isso tudo de plástico para empurrar o movimento de corpo. Por isso que é bom, nos alinhadores, sempre criar um pouquinho de espaço quando você está fazendo um movimento mesodistal. Cria uns espacinhos para o plástico que entrar. Às vezes não entra que nem esse, né? Até a cervical, né? Até a gengival, sobe ali. Né? Mas esse caso foi fantástico. Ele abraçava, e o lateral estava para trás, ele abraçava até, né, olha lá, até a região posterior. Ele abraçou. Então, foi um tipo de movimento que eu fui mais agressivo. Né? E ainda eu fiz translação, extrusão, rotação, torque, para a gente corrigir esse desvio de linha média e essa pequena open bite. Mas foi super bem, pessoal, sem attachment. De novo, usa, era caso favorável. Se o sistema permite você fazer isso, de novo, meia dúzia de alinhadores, você consegue. Né? Esse é um outro caso também. Tá? Olha lá, ele estava aquela projeção toda, aqueles casos grandes. Obviamente, essa correção toda do seu vergete aí de 2 centímetros foi corrigido com cirurgia ortognática. Agora, a verticalização, esse controle mesodistal, foi feito inteiro com os alinhadores. Ele retraiu, verticalizou, só pus um attachment ali. Eu lembro que essa era uma placa bem resistente. Toda vez que ela colocava, ela sentia que eu queria controlar de torque, eu não queria que ela aprofundasse muito a mordida, né, e ele descontrolasse tudo, que é comum, né, numa retração. Né? Então, eu queria que ele pegasse o torque, corta mais alta ali, eu tentei cortar o mais alto possível, e uma placa mais rígida. Eu vou falar mais disso, mas se você põe muito torque, vocês vão ver que tem outro caso aqui, ó. Vamos seguir para frente. Né? Esse aqui é um outro também, eu vou passando mais rápido, mas olha, que nem alinhadores em crianças, eu vi acho que o ano passado que saiu, que as empresas começaram a oferecer first, não sei o quê. A gente já usava alinhadores em criança assim há muitos anos, né? Então não tem nada de novo, é super legal, eu uso em bastante casos. Então esse caso é aquele controle também de corpo, ó, bum, vai controlar de corpo. Então o software ele mostra bem, você vai e faz o controle. De novo, movimento mesodistal, uma translação, você quer ele vir de corpo, poucos milímetros,
Olha lá que legal. Essa é excelente para alinhador. Mas fala, Adriano, mas como que você usou o elástico aí, tal? Quantos refinamentos você fez? Eu sei que eram uns 2 milímetros, mas às vezes é difícil você jogar molar, depois você joga o outro molar, depois você joga o pré. Não, pessoal. Esse caso, eu fiz uma retração em massa, uma distalização, perdão, em massa, tá? Sem elástico, tá? E não teve refinamento. 10 alinhadores. Coloquei a Tátimo para aumentar a rigidez. Tá? Então, ele foi trazendo de bloco, sem elástico, e olha que bacana, né? De novo, sem elástico, sem refinamento, controle de design de aparelho e muito controle no software, que a gente não está falando do estágio, a gente vai mostrar mais para frente. Então, distalizei o primeiro e o segundo molar simultâneo com todos os outros, pessoal. Porque você tem um plástico mais rígido e ele abraça bem os dentes e você controla e o tipo de movimento, isola, faz primeiro o grupo mesodistal, né, evita de pôr rotação junto, outros tipos de movimento, deixa o mesodistal, translação pura. Isso você vai no estagiamento, eu controlo. Né? E por isso que você consegue uns casos bem bacanas, assim, sem elástico, sem nada, para ter controle, né? Controle dos seus tratamentos. Controle do seu tratamento. Adriano, mas e nos casos de extração que não tem apinhamento? É muito difícil com o alinhador. Tá? É muito difícil. Casos que nem esse, que não tem apinhamento, já está numa boa posição e você quer retrair e controlar todo esse movimento. Vai por mim, eu tentei, entendeu? Você pode, que nem eu falei, deve ter gente aí que já tentou 300 casos, deu certo um e ele mostra para o mundo todo. Tá? Mas é muito complicado você, somente com os alinhadores, fazer retração em massa, em grupo. Aí eu ponho os brackets, você vai ver que eu faço isso, fecho em 10 meses, do que se eu usar 150, 200 alinhador. Você perde o tracking rápido, não faz nenhum sentido usar em casos nesse tipo de exodontia. Tá? Exodontia com grande apinhamento vai muito bem. Apinhamento, exodontia incisiva inferior com grande apinhamento, nossa, alinhador é fantástico também. A gente vai mostrar mais para frente alguns casos clínicos. Então, o torque, como eu te disse, né? O torque tem uma pouca predictibilidade, né? Então, eu sobrecorrige. Estava falando de sobrecorreção, né? Se você trabalha com esses soft aligners, de novo, esses sistemas que a maioria dos full service, esses sistemas convencionais que entrega tudo, se você está chegando agora e está escutando isso, tá? Você, né, vai ter que fazer muita sobrecorreção. Tá? Quanto mais você controla o design, que nem eu estou falando, né? Você muda o recorte, você vai mudando o estagiamento e você separa, separa os tipos de movimento para eles acontecerem mais apropriadamente, vocês vão precisar de menos attachment. Tá? Agora, se você não tem jeito, você só não consegue mudar, às vezes todo o design do aparelho, que nem eu estou falando, amigão, né, você vai ter que colocar bastante attachment aí, elástico, né, rezar Pai Nosso, porque vai deformar, o plástico deforma todo, e aí ele perde o quê? A essência do mecanismo do plástico. Ele deforma e o plástico para de tocar a superfície do dente. Né? Por quê? Você põe, é torque, é difícil, né? Mesmo que você ponha 1 grau, 2 graus. Então, de novo, e para ver torque, você tem que ver face. Os pessoais, né? Então, se você tem o seu software e você não consegue ver a face, que nem isso, você está complicado. Você não sabe quanto torque você está dando. Tá? Você não sabe, porque o torque, que nem você está vendo aqui num plano oclusal, se você dá um torque, você intrui ou, tá bom? Você intrui ou extrui só no torque. Tá? Se o seu modelo, e a maioria deles, que é software que nem CleanCheck, Max Mixer, a maioria desses Artform, eu acho que eles vêm modelo digital. Tá? Ele não tem a face toda dentro, onde eu consigo ver base do crânio, e o meu modelo já vem estipulado assim. Então, nesse caso, eu sei que se eu pôr 5 graus de torque, é o que está acontecendo. Se você não tem essa referência num tipo de software que só te dá, o software que só te dá o modelo digital, a inclinação, às vezes 5 graus pode ser bom em relação ao inferior, mas não em relação à base do crânio e à face. Né? Então, não existe. Se você quer dar torque, trabalhar com torques, casos mais avançados, esse também eu fiz, até na versão mais antiga, você vê que é azul, tem
um pouco diferente, mas eu vou mostrando nesse caso, olha lá, vocês podem ir vendo que como você a hora que pega um caso, se você não tem a tele e se o software não faz isso para você, você tem que ter certeza que aquela maxila está bem posicionada com relação à base do crânio, antes de você fazer inclinação de torque de incisivos superiores, tá? Porque você, como a gente vai ver aí, você está vendo, muitas vezes o software vem um modelo que é paralelo ao chão e que aqueles 5 graus que você colocou, né, ele às vezes nem precisava. Às vezes ele nem precisava. Ou precisava muito mais. Por isso que vocês começam a ficar no escuro. Ah, eu fiz, mas depois eu refino. Eu ponho um pouco lá, uma quantidade qualquer, e se não der, eu refino depois. Não, aí é isso que eu estou falando, mas daí você vai aumentando o seu dinheiro, tempo, produtividade. O paciente usa 100 alinhadores para controlar torque, não é por aí, né? Então, olha lá, ó. Aí sim, eu tenho a base, eu sei que o meu sorriso ele já veio tanto, né, no eixo X, Y ou Z, eu mudo os 3 e tenho certeza que a inclinação dentária está correta, ok? Então, olha lá, aí sim eu vou e posso trabalhar com relação à face, a plano oclusal. Olha lá, vejo direitinho simulação até da raiz, mesmo sem tomografia. E aí, amigão, você vai saber se você vai precisar ou não por autocorreção. Tá? Lembre-se que só o alinhador, por si só, ele já não é bacana. Você vai ter que aumentar 50%. Tá? Ah, mas eu ainda uso, quando a hora que eu ponho aquele torque, pessoal, eu dei uma acelerada, eu autocorrigi, eu overcorrect, né? Eu aumentei um pouco os torques, né? Porque tinha muito torque que eu precisava. O alinhador não é para isso, mas eu precisava de 50, 60 graus. Então eu pus mais 2 graus, eu pedi para ele aumentar, né? E aí o que acontece? Mesmo com 1 grau, se ele tem muito torque, ele abre. E se você tem um sistema que nem esse, que o recorte é mais baixo, pessoal, você já lembra, tem que ter plástico tocando nos dentes. Você já começa o seu tratamento 1 milímetro abaixo. A hora que você coloca o torque, você perde isso. Você perde. Ah, mas eu posso pôr um attachment, mesmo com o attachment. Tá? Você vai ter que pôr um attachment grande, tá? Um attachment grande, e mesmo assim o plástico vai deformar porque ele é mais flexível e não vai tocar no dente toda. Bingo, você não vai conseguir os movimentos que você está planejando. Você pode até ficar refinando para fazer grandes torques com sistemas mais limitados. Esse sistema que não seja in-house, praticamente, né? Que você consegue trocar isso tudo que eu estou te falando. Tá? Então, mas então agora eu estou entendendo por que eles colocam eu nem sei mais, eu não trabalho com esse sistema, mas põe uma ranhura para dentro, aonde o objetivo põe por dentro, você põe só uma ranhura para tentar aproximar o plástico do dente a hora que você põe o torque, tá ok? Como tem paciente que acho que não gosta de pôr, o que você faz? Né? Não gosta de pôr a attachment muito grande na frente, você coloca esse sistema, ponto de pressão, uma ranhura, você pede no software, ele coloca. Pessoal, não funciona. Tá? Ele deforma, o plástico é muito, você vai ter que, isso tem que ser muito mais profundo para compensar uma deformidade de um plástico muito flexível. Tá? Então você vê que quem trabalha com esses sistemas, que são full service, mais limitado, né, ele coloca um baita de um attachment quando ele quer bastante torque. Tá? Esquece ranhuras, ponto de pressão e assim por diante, porque senão você não vai conseguir. Olha que bacana, esse é um caso, olha lá. Ó. E aí eu ponho esses prolongamentos no software que eu vejo direitinho, tá? o quanto de torque que eu vou dar. Tá? Olha, o quanto de torque que eu vou dar. Então, você consegue visualizar ali, é bem legal, olha, eu estou deixando, você consegue ver tanto o torque vestibular, posterior, eu tirei o inferior, e aí, ó, ancorei posterior, ancora, pessoal, ação segmentado, arco segmentado. Posteriores estão passivos, região anterior, tá? Ela está ativa, só 2 dentes. E aí eu vou trabalhando a sequência, o tipo de movimento só desses 2 dentes, para a gente conseguir, né, fazer isso tudo. Eu vou mais para frente porque o tempo já está passando um pouco.
30 graus, pessoal. 3 graus eu coloquei, tá? 3 graus. 10 milímetros, tá? Perdão, 10 alinhadores. Um pouco mais flexível, tá? Sem refinamento, sem elástico, sem attachments, ok? Então, é muito legal, dá para ver, né? O paciente usava bem, usava muito bem, mas você consegue dar esse controle todo, tá? Sobrecorrigir um pouquinho, tá? Agora, é mais ou menos o que eu te falei. Olha o sistema que eu tenho do lado esquerdo. Tá? Faz muito mais sentido esse design de aparelho, e olha como ele é muito mais invisível agora. Olha que fantástico. Tá? Sem attachment, clean, como eu falei, né? E olha lá atrás como eu aumentei 2 milímetros, tá? Porque quando dá torque superior, lá atrás perde o tracking. Então ele encaixa lá atrás. Então ele tem que ter isso tudo mais alto, ele encaixa. Tá? Né? E como, né, eu gosto do Shure Smile até por causa disso, por causa a gengiva, aqui eu cortei a gengiva para mostrar, mas a gengiva tem morphing também. Então, à medida que eu vou mudando os meus alinhadores que eu vou imprimir nos modelos, a gengiva muda também, por isso que não machuca. Tá? Raro, já fiz milhares de alinhadores na clínica, nem é raro um paciente reclamar que só porque está mais alto, não, o software já vem ele com o morph, um movimento perfeito, a hora que o paciente encaixa, vai trocando, vai super bem, vai super bem. E daí, você vê que bacana, depois a gente mostra esse caso todo. Né? Esse é um outro também, era só um torque inferior, era um paciente que é super comum quebrar uma 3.3, né? E só um dente saiu. Então, olha aí, então eu fiz híbrido, era um que eu já coloquei em cima, era um outro tratamento até, que eu acabei fazendo, acho que exodontia, um tratamento de exodontia, mas o inferior, como ele tinha a higiene muito pobre, enquanto eu estava alinhando o superior, o inferior estava mais bem alinhado, porque era um retratamento, eu coloquei de novo, fazendo um torque muito específico, só nesse dente, tá? E aí você consegue, de novo, trabalhando o design, rigidez, movimento, você vai ver que a gente consegue trabalhar o torque, né, só de 1 ou 2 dentes, 3 dentes. Pessoal, entra a biomecânica que eu vim falando desde o começo. Por que que em alguns casos a gente está conseguindo, às vezes, ser cada vez mais eficiente, né, fazendo menos refinamento, menos placas, ou eu uso um pouco mais de placa, mas não faço refinamento, só para eu controlar os tipos de movimento. Olha lá que bacana. Então, foi um torque muito grande. Então, alinhador, dá para dar torque? Dá, pessoal. Estou mostrando vários casos. Não com o sistema que vocês usam por aí. Eu não sei, a maioria usa o sistema full service. Tá? É muito mais complicado. Você não consegue, isso que eu estou falando, ter todo esse tipo de controle. Tá? Então, por isso que eu vejo muitos colegas, às vezes, criticando o alinhador. Eu falo, amigão, você não critique os alinhadores transparentes. Critique o sistema full service, onde o ortodontista não tem controle. É coisa para dentista. Tá? Aí eu até concordo com vocês que ele não é tão bom, né, em alguns casos, que nem um aparelho fixo. Agora, dessa nova geração de alinhadores que eu estou mostrando, que a gente trabalha, é um outro mundo. Tá? E aí o ortodontista está em controle e a gente consegue cada vez melhores resultados. Isso é ortodontia, pessoal. Eu estou falando de ortodontia pura desde o começo. Não se é ou se é plástico, se é alinhador, ou se é híbrido. Eu estou mostrando o que eu quero e conseguindo, né, os tipos de movimento de A para B, aonde eu quero você mais eficiente. Muda o design, muda o software e chega lá. Olha lá que bacana. Olha a mudança. Você consegue, ele traz até por lingual ali, ele volta ali, ó, a protuberância, ele vai fechando. E, obviamente, esse caso, depois eu pus o aparelho fixo para terminar o torque. Né? Mas como a higiene era um problema, eu aproveitei, já estava alinhado, fui alinhando em cima com o fixo, entrei com o alinhador embaixo e depois a gente fez o tratamento. Tá? Rotação. A rotação é complicado. Tá? A gente tem, como eu falei, ela é um dos tipos de movimentos mais limitados. Né? Agora, se passou ali de 6 graus, você já tem que pôr attachment. Tá? Se ele passou de 20 graus, eu já recomendo você trabalhar ali com um pouco de híbrido, tentar trabalhar com arcos seccionais. Tá?
Então, às vezes, se o dente não é muito grande, você trabalha com alinhadores mais softwares do sistema full service, põe attachment, porque sem attachment vai ficar difícil você conseguir esses... Passou de 5, 6 graus, já pode pôr attachment, tá ok? Enfim, né? Então, quanto mais, né, esse espacinho você criar ali, né, se você associar alguns tipos de movimento, tá? Evitar só a extrusão, né? A intrusão até vai bem. Agora, a extrusão junto com rotação é você pedir para o alinhador não entrar em 2, 3 alinhadores, né? Então, esse é um casinho, até 15, 20 graus, olha lá, é só o giro, né, dos 4 incisivos, né? Eu coloquei, olha lá, 3 graus de rotação, 0,2 de movimento lingual, ajuda, tá? Aquilo que eu falei. Põe rotação com um pouco de tipo de movimento, do jeito que você quer, né? Vestibular ou lingual, né? 1 degree, né, de torque, né? 7 alinhadores, pessoal. É brincadeira, tá? 15, 20 graus, que não é fácil, tá certo que são dentes anteriores. Então, a gente pode visualizar ali, ó, é uma criança, tal. Mas você vai fazendo, ó, então as coroas até um pouco mais curtas, mas eu fui tentar fazer sem attachments, controlando bem o sistema de força ali, ó. Mas é óbvio, pessoal, olha a altura que eu coloquei ali. Eu quero plástico tocando nos meus dentes, cobrindo bem, ele entra que nem entra um expansor, às vezes posterior de acrílico, que ele abraça tudo, ele encaixa. Então, no que ele movimenta, né? E eu coloquei, nesse caso, até como era criança, uma placa 06. Tá? Então, sem sobrecorreção, sem refinamento, sem attachment, vai lá, ó, meia dúzia aí, 7 alinhadores e você chega lá. O que acontece quando você passa de 30 graus? Né? E tem alguns trabalhos que mostram, pessoal, você tem efeitos colaterais nos dentes de ancoragem posterior, tá ok? Então eu vou passar um pouco mais rápido, mas esse artigo é interessante. O pessoal acha que não tem efeito colateral, tá? Os alinhadores. Não, o resto está tudo certinho, só no seu desenho, né? Na Cartoonlândia, né? Porque efeito colateral acontece com bracket, com frio e com os alinhadores. Se tem mais de 30 graus um segundo pré-molar, você tem efeitos colaterais no segundo molar, tá? Por isso que você vai perdendo tracking, bastante de rotação, não só nesse dente, você perde naquele quadrante todo, tá? Então, cuidado com dentes redondos, né? Aqueles que eu mostrei, que eu consegui 30 graus sem refinamento e sem attachments, eram dentes retangulares. Dentes redondos acima de 30, tem uma série de efeitos colaterais, não é mesmo com attachment, a gente mostrando ali, você tem, tá, uma série de problemas que acontece quando tem bastante rotações de dentes redondos, tá? Então, olha ali, ó, nesse trabalho até mostra que é legal que você trabalha com 1.2, né, de degrees. Não aumenta muito a rotação, era um valor que a gente pode trabalhar bem interessante. Tá? Adriano, Oi. Desculpa lhe interromper. A gente tem um ilustre aluno aqui, que é o professor Marassi, e ele não está conseguindo assistir a aula porque tem 2 tracinhos verdes aí na tela, sabe? Aí se desse para você apagar, eu agradeço. Que ele tá o tempo como é que todo eu falando. apago isso? Eu nem sei como ela apareceu aqui, produção. Mário, né, que está aí. Isso. Como será esse tracinho? Mas ele só vê o tracinho ou o tracinho está atrapalhando, né? É isso? Fica na frente das letras, talvez? Só na parte do artigo científico, né? Dá para ir tranquilo. O professor Marassi... Você sabe que, perdão, o professor Marassi, todos os outros professores também, ou qualquer pessoa que estiver assistindo, é coisa da tecnologia. Ele apareceu aqui, esses tracinhos, eu não mexi, porque eu não sei, com o Zoom eu não consigo riscar, né, no slide, né? Foi tá tudo numa hora perfeito, que eu estava mudando de câmeras, tá? Tá tudo perfeito. Eu não sabia que estava vendo. Isso, não, tá tudo em ordem. Não está Tá incomodando muito, não. Eu quis fazer só essa observação, porque para depois... Se desse para apagar rapidinho, eu apagava. Tá bom? Tá bom. Tá ótimo. Perdão, Perfeito. pessoal. Um abraço. Mas eu acho que o conteúdo tá seguindo igual. Então, olha lá, né? Esse é uns casos, rotação de dente redondo, de canino. É complicado também, tá? Então, o que você faz? Cria os espaços,
Tá? Eu pus aí, nesse caso, de novo, trabalha com rigidez, vai trabalhando na região posterior. Na região anterior você pode ter mais flexibilidade, por isso que eu entrei com o 0,6 nesse caso. E esse é um caso que você precisa de astema, espaço. Tem que criar espaço para o plástico entrar e girar. Né? Caso contrário, capricha no IPR. Tá? Capricha no IPR, foi o que eu fiz nesse caso. Foi o que eu fiz, olha lá, IPR sempre nos caninos com rotação. Tá? E aí você praticamente você vê que o plástico ele vai, cria os espaços, mantém bem a ancoragem dos prés molares. Você vê que aquele pré ali devia estar bem encaixadinho, eu nem mudei muito, mantendo bem a ancoragem, né, dos prés molares e região posterior, para deixar só essa rotação acontecer nos meus incisivos. Tá? Mas, Adriano, e esse molarzão, quando tem ali 30, 40 graus, você fica tentando, fazendo? Pessoal, já tentei. Você pode até conseguir, depois eu mostro outro caso, e aí você escreve um trabalho e põe na internet. Não é sistemático. Vai por mim, não, é complicado, você tem que pôr a tática por lingual, vestibular, e a rotação, normalmente, nesses dentes, ainda mais se você trabalha com sistemas que não abraça ele todo, e a plástica é flexível, nossa, você fica fazendo um tempão para corrigir isso. Então, olha, nesse caso era um caso de retração, eu praticamente fiz a retração da bateria anterior e deixei ele ali com uma ancoragem, né? E fui retraindo a região anterior, depois eu invertei, depois eu montei o aparelho fixo e aí corrigi em alguns meses. E aí, então o trabalho híbrido vai muito bem nesses casos, tá ok? Expansão também, né? A expansão vai muito bem, desde que você queira, só inclinação descontrolada, controlada. Se você quer colocar torque também, eu peço para vocês aumentarem 30% no arco superior e 20% de overcorrections. Aumenta os seus números, tá? Aumenta um pouco. Então, se está bom em 2, põe 30% a mais ali, tá? Para a gente é muito fácil. Eu entro no software e ponho ali 2.5, você vai aumentando. Né? Agora, se quem faz o full serve tem que escrever, explicar, e, enfim. Então dá mais trabalho, E cuidado com a mordida posterior. Né? Expansão abre mordida atrás. E depois você acha que foi intrusão, porque o paciente usou bem, tal, intruiu lá atrás. Não é. Tá? Você teve uma expansão, só que você perdeu o controle. Ainda mais se você usa, de novo, lá, plásticos flexíveis. Né? Aí você põe muito a TAT, mas a TAT às vezes cai, região posterior, e aí ele não pega o torque, tá? E aí ele abre a mordida posterior. Então está faltando torque. Né? Então aí são casos, né, que eu prefiro um pouco mais de rigidez. Okay? Um pouco mais de rigidez. Esses são os conceitos atuais, é um trabalho que eu escrevi com Peter Busheng, aqui de Dallas, em português mesmo, muitos anos atrás, que a gente só estava comparando, era aparelho fixo, mas era a quantidade de expansão superior, inferior e estabilidade, né? Principalmente no arco inferior. Eu não vou entrar nos detalhes, mas eu vou mostrar depois, tem a tabela que é o limite, que foi uma amostra enorme do Wick Alexander, que ele conseguiu, até o quanto ele expandiu, que tinha estabilidade a longo prazo. E eu uso esses mesmos números, né, de expansão, que foi feito em pacientes jovens, eu uso os mesmos números para a gente saber até quando a gente pode expandir. Existem esses trabalhos na literatura já com Invisalign, que é bacana, outros sistemas, tá? E que eu já te dou essa sobrecorreção 30 superior, 20 inferior. Tá? Agora, se você quer saber o número, até quando você ir, está aqui. Tá? Então, superior, olha lá, pré-molar, eu vou até 4 milímetros, 3,6, 4,6. Distância intercanino, dificilmente eu mudo, tá? Superior e inferior. Olha, inferior até, que parece que não pode mudar, até 1 milímetro ali, né? E a região posterior, olha que legal. Então, a expansão você pode fazer mais superior. Tá? Agora, a expansão inferior é muito mais limitada. Tá? O arco inferior, vocês têm que tomar muito mais cuidado, esses 2 milímetros no total, hein? Aqui é no total. Né? Então, aqui tem, eu estava olhando essa figura da esquerda, e eu tenho esse protocolo aqui. Como eu falei, quem gosta aí de receita de bolo, é uma prescrição. Tá ok? Então, eu peguei um casinho só para mostrar
a gente faz a simulação. Então, você pode, coloca, isso que eu gosto, esse foi feito uma simulação só dentária. No ShoeSmile eu faço simulação cirúrgica junto. Então, eu abro o osso e depois eu abro os dentes, e aí eu vejo quanto de cada um. Então, você vê direitinho, olha lá, a quantidade, olha, expandido, usa a região posterior. Eu fiz tanto no arco superior como no arco inferior, olha, mais no arco superior, como eu disse. Tá? Você tem que ter esses guias. Eu vou seguir para frente também, pessoal, mais por causa do tempo. Mas olha que bacana, né? Aqui, então, é pequena, pessoal, é paciente adulto, você vai expandir aqueles 2 milímetros. Foram só 6 alinhadores, mais rígido, quase 0,8. Usei região posterior como ancoragem, e aí eu fiz simultâneo os dois lados, minto, mais o lado direito, tá? Mais o lado direito, olha lá. Então, a gente vê o aumento do lado direito. Então, eu usei mais um lado de expansão, até para ter uma simetria dos arcos dentários. Então, aqui tem um antes e depois. Mas, Adriano, foi uma expansão pequena, foi só de 2 milímetros. Era o que eu precisava. Tá? E aí, no overcorrections. No overcorrections. E aí, praticamente, eu mudei o formato de arco. E depois ele foi para reabilitação, fez cirurgia, eram outros casos. Pessoal, acabando, né? Estamos chegando aí nos últimos movimentos, tipos de movimentos dentários. Tá? Praticamente falei de biomecânica, só que com aparelho digital, com o software digital, e inserir o plástico. Né? Esse é um tipo de movimento, o último, a proporção momento-força altíssima, vai para 10, 12. Tá? Então, você tem que ter muito controle radicular. Aí esquece, pessoal. Tem um outro caso que você consegue, aí você tem que pôr power arm, ou o colo, elástico, puxa, cantilever, usa outros sistemas, bracket, não sei se já ouviram falar, bracket, então você põe um fio, às vezes é excelente para movimento radicular. Então, algumas vezes eu coloco, quando eu já vejo que tenho que ter controle radicular muito grande, já coloco um bracket antes ou depois, e os outros tipos de movimento você pode fazendo com os alinhadores, tá ok? Com os alinhadores. Então, aqui é um caso que eu fiz, né, que eu consegui, mas é um caso depois de compensação de classe 3, eu mostro mais para frente, mas eu criei muito espaço, eu fiz muito IPR, tá? E ela usou elástico, né? Ela usou elástico de classe 3, então o que foi ajudando a gente ter, encaixar muito bem, né, esse canino, né, e fazer esse root tip, né, essa correção radicular. São esses casos, como eu falei, né, é mais complicado. E se você realmente quer bastante controle ou verticalização de molares, né, algum outro caso, até eu já consegui com plástico bastante, mas não faz nenhum sentido. Tá? Põe um cantilever, mini implante, molar lá atrás, verticalizar, aparelho fixo e híbrido na frente, vai trabalhando com o plástico nos outros segmentos. Tá? Isso vai muito bem, a gente vai falar dos outros casos híbridos mais para frente. Pessoal, a Tatman é show, mas vai ficar para o nosso próximo episódio, tá ok? Então, o próximo episódio, nós vamos seguir falando isso. A gente vai seguir falando, como eu falei, então a gente já falou da dinâmica, hoje a gente falou dos movimentos dentários, aí a gente, como eu vou falar, já falei bastante hoje sobre os attachments, se faz sentido usar muito attachment mesmo, né, como diminuir o número de refinamentos. A gente vai falar bastante no próximo episódio de estágios, é onde o ortodontista realmente vai controlar. E se você gosta mesmo de alinhadores, é onde realmente vai fazer a diferença. Né? Quem realmente sabe usar os alinhadores full in-house, tem esse controle todo, daquelas pessoas que só vai trocando, né, e refinando, trocando e refinando. Então, vai ficando mais longo todo. Tá? Então, quem não me acompanha no Instagram, né, eu gosto bastante da tecnologia, sou mais devagar na parte social media, tenho me reservado muito ultimamente, gastando bastante tempo com família, com as coisas que eu gosto de fazer, e isso é uma das coisas que eu gosto de fazer, por isso que desculpa aí, a gente passou a produção, mas depois edita, né, em 2 aulas, dá para fazer isso,
E tem o meu blog, eu sempre escrevo, artui.com/blog. Eu acho que agradeço a todos e em breve a gente vai estar de volta